Meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo para todos, Deus abençoe sua vida, seu ministério, tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da Igreja Aplicando essa Doutrina, e venho por intermédio deste áudio deixar uma reflexão para a tua vida neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. A reflexão para nossas vidas se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 33, que diz: Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém, irmãos? Estamos diante de 3 mandamentos que livrarão o homem e a mulher da queda. Me chamou-me muito a atenção o fato do Senhor Jesus Cristo ter falado tanto sobre a vigilância. Algo que nos dias de hoje muitos não têm feito caso, não têm se importado com essas palavras. Irmãos, várias vezes o Senhor Jesus ressaltou a importância da vigilância. E quando eu parei para meditar nesses textos, eu percebi que um dos motivos que muitas das vezes não recebemos as bênçãos é devido à falta de vigilância. Muitas pessoas passam horas nos joelhos, dobrados, orando, clamando, mas na primeira oportunidade em que tem de colocar na prática aquelas horas de oração, põe tudo a perder. Passam horas orando, mas quando o chefe do trabalho, o patrão, que assim seja, pede para mentir, para dizer que não está, muitas das vezes obedecemos aos patrão, obedecemos aos nossos chefes para manter o emprego, mas desobedecemos a Deus. Muitas das vezes preferimos agradar o homem do que agradar a Deus e ponhamos tudo a perder. Passam horas orando, mas na primeira oportunidade que tem, muitas das vezes se deixamos levar pelas palavras, pelo xingamento. Muitos que se dizem evangelho, na primeira oportunidade até roubam, na primeira oportunidade até adulteram, na primeira oportunidade se prostituem, na primeira oportunidade que tem, joga tantas horas e horas de oração para longe, são desonestos, odeiam uns aos outros. Na primeira oportunidade, aleluia, muitos negam a Cristo e depois se perguntam: Senhor, por que o Senhor não me responde? Deus, ele não responde, porque muitas das vezes você está vivendo conforme a sua palavra e não a palavra de Deus. Não adianta passar horas orando, não adianta passar horas lendo a Bíblia, se você não colocar em prática tudo o que você leu e o que você prometeu a Deus. A falta de vigilância é o motivo pela qual as comportas dos céus se fecham, fazendo com que as bênçãos não te alcancem. Olha o que o Senhor Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. São 3 descrições, 3 mandamentos. O Senhor Jesus, ele não falou orai e não vigiai e não olhai. Ele falou olhai, vigiai e orai. Olhar, vigiar e orar, irmãos, é um mandamento do Senhor. Por disso depende a nossa posição espiritual perante o Pai.
Temos que em todo tempo olhar, vigiar e orar. É fato isso em nossas vidas. Um ato, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvável perante a Deus. Eu não posso somente olhar e não vigiar, ou eu não posso vigiar e não orar. Ambos são independentes. O olhar vem com o vigiar e com o orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero trazer para vocês a importância dos 3 mandamentos do Senhor. Olhai. Imagine você agora se um guarda noturno está no seu trabalho, ele não pode dormir, pois a função dele é guardar e pôr em segurança aquilo que lhe foi confiado. Ele deve estar atento a tudo, a todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois assim ele verá qualquer presença estranha que se aproxime do seu local de trabalho. Ao olhar, irmãos, essa estranha presença, ele estará dando o primeiro passo para desempenhar satisfatoriamente a sua função a qual ele foi contratado. Mas para ele ter sucesso, ele não deve só ficar olhando, é preciso também ele vigiar para entender se essa estranha presença é um ladrão ou o que é que está se aproximando dele. E se assim for, ele possa impedir a sua ação. Devemos estar com os nossos olhos espirituais abertos a cada dia, a todos os momentos. Só assim poderemos detectar quando Satanás se apresenta com as suas artimanhas, suas sutilezas. O nosso inimigo é um ser espiritual, irmãos. Somente através dos olhos do Espírito poderemos detectá-lo e impedir que ele entre em nossas vidas. Mas muitos de nós estamos cegos espiritualmente. Muitos de nós, as nossas visões já estão fechadas novamente. Muitos de nós esquecemos de pedir a Deus para novamente arrancar as escamas dos nossos olhos. Muitos de nós permitimos que o Deus deste século cegasse novamente o nosso entendimento, para que não resplandecesse a luz do Evangelho, da palavra de Deus. É por isso que estamos vivendo um tempo de tantas heresias. É por isso que estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão se deixando levar pelas falsas profecias. Muitas pessoas estão se deixando levar pela avareza, pelo engano do homem, porque não estão mais olhando. Aleluia! A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que não pode um cego guiar o outro, ambos cairão os dois na cova. Se você não olha, você não enxerga o adversário. Se você não olha com olhar espiritual, você não vai conseguir identificar as áreas que o inimigo está atingindo a sua vida, atingindo a sua família. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele falou vigiai também. Primeiro detectamos o perigo, agora devemos vigiar para que o inimigo não nos atinja. Vigiai é você estar na posição de ataque. Vigiar é você estar pronto para rejeitar e banir todos os dados inflamados do maligno. Temos de estar com a espada do Espírito, irmãos, que é a palavra de Deus. E muitos têm rejeitado a palavra de Deus. Temos que estar com a palavra de Deus em nossos punhos, em nossos corações. Só assim venceremos o maligno. Só assim impediremos que entre e nos roube, e roube nossos familiares, nossas parentelas, roube os nossos vizinhos, roube os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Venceremos o maligno e impediremos que ele entre e nos roube. Irmãos, observe que o versículo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, diz que não sabemos quando chegará o tempo. A gente não sabe, não sabemos quando o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. Sabemos que Ele virá, sabemos por isso mesmo, porque a sua palavra Ele nos mostra
que ele virá. Aleluia, ele diz que esquecer do veio, guarda o que tem, para que o ladrão não tome a tua coroa. Ele diz para a gente não turbar o nosso coração, credes em Deus e credes também no Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele voltará para buscar um povo zeloso, um povo de boas obras. Ele voltará para buscar a sua igreja, os seus remanescentes. Mas a gente não sabe a hora, mas não sabemos o momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E temos que estar pronto. Nós sabemos a que horas o inimigo de nossas almas vai nos tentar e lançar as suas setas, mas devemos estar vigiando para quando ele atacar, venhamos nos levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, a expulsar ao adversário de nossas almas. A vigilância, irmãos, é um veículo que nos livrará da tentação e nos conduzirá em oração aos braços do Pai. O Senhor Jesus também falou: orai há muito tempo. Muito tempo o Senhor Jesus tem nos alertado sobre a oração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A oração é que nos dará força para vencermos em vigilância a tentação. Jamais podemos separar uma coisa da outra. Observe que quando Eva estava no jardim, as três coisas estavam à disposição dela: olhai, vigiai e orai. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, se você falha em uma dessas, você vai cair, vai vir a queda do homem com certeza e será fatal. Eva olhou e viu a serpente, viu o diabo. Mesmo ela tendo visto a serpente, ela não vigiou, acabou aceitando as suas sugestões, acabou aceitando a sua proposta. Não adiantou somente olhar. Talvez a vigilância é o resultado. A vigilância, irmão, faltou a vigilância na vida dela, assim como está faltando vigilância na vida de muitos irmãos e de muitas irmãs. O resultado foi a queda espiritual de Eva, logo em seguida a de Adão, que também não vigiou. Portanto, irmãos, devemos orar em todo o tempo, como disse o apóstolo Paulo, pois precisamos de forças para vencer quando chegar o dia mau. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus falou isso também para nossas vidas. E muitos irmãos usam a maioria desses versículos, aleluia, quando o Senhor Jesus relata que a carne é fraca, o espírito está pronto. Muitos querem usar essa base para a vida pecaminosa que querem levar, alegam que peca porque a carne é fraca. Sim, de fato, o Senhor Jesus disse isso, mas disse também que o espírito está pronto. O nosso espírito estará sempre pronto se estivermos levando uma vida de oração e de vigilância. E no nosso espírito, irmãos, que armazenamos a palavra de Deus, é através da palavra de Deus que nos fortalece. Desejamos orar e vigiar, estar sempre atento quando a palavra de Deus está escondida em nossos corações. Sabemos o que é certo e o que é errado e decidimos não pecar contra o Senhor. Então, meus irmãos, se nós quisermos vencer essa luta, essa batalha, como Paulo diz, combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. É necessário a gente se revestir das armaduras de Deus. É necessário olharmos, vigiarmos e orarmos. É necessário se alimentarmos da palavra de Deus para nós sermos vencedor. Se tivermos alimentado, a nossa carne será mortificada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós não iremos buscar somente as coisas da terra, prazeres momentâneos ou passageiros, porque passam, mas nós estamos alimentando o nosso espírito, se enchendo da palavra de Deus, orando, vigiando e olhando. Estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A luta na verdade existe, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam uma coisa:
que acontece muitas das vezes e que queremos olhar, muitas das vezes não é para olhar quando o inimigo ele está se aproximando, muitas das vezes queremos olhar para a vida dos outros, olhar para a vida do irmão ou da irmã, para apontarmos o dedo, para julgar o que é certo, o que é errado. Nós temos que olhar por nós mesmos, aleluia, para que a gente não entre em tentação. E vigiar, irmão, é um gesto de atitude. Aleluia, é um gesto de atitude. Muitas das vezes esquecemos de vigiar. Louvado seja o nome do Senhor, a nossa própria vida, para querer vigiar a vida do próximo. Mas o Senhor Jesus nos falou: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, se nós estivermos olhando para nossas próprias vidas, consertando aquilo que podemos consertar, vigiando por nós mesmos, não buscando as coisas da terra, as coisas naturais, com certeza, quando Cristo vier buscar a sua igreja, estaremos de pé diante dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e subiremos com o Cordeiro para sempre, e com eles reinaremos. Agora, caso contrário, irmãos, se o nosso coração estiver cheio de cuidado dessa vida, aquele dia nos pegará de surpresa, pagaremos muito caro por ter tido oportunidade de olhar, vigiar e orar, mas por escolha própria, muitos têm negligenciado este mandamento tão glorioso. Quero dizer a você, irmão, não venha negligenciar a palavra do Senhor. A gente vê grandes exemplos de homens na Bíblia que vigiaram, homens que vigiou para que o inimigo não lhe roubasse algo muito importante. A gente vê um desses homens foi Gideão, no livro de Juízes. Gideão estava no lagar maiando trigo para salvá-los dos midianitas, ou seja, Gideão estava total vigilância. Ele estava cansado de sempre perder a colheita para os midianitas. Então ele decidiu vigiar e guardar o trigo para que os inimigos não roubassem. Portanto, se até agora você tem perdido algo, você tem sido roubado por um inimigo de nossas almas, porque essa é a função dele, roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É porque você não tem vigiado e tem permitido que o inimigo te roube. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não vigia, irmãos, se torna uma presa fácil diante do inimigo. Se você já está cansado de tantas derrotas, de tantos fracassos, dê um basta nisto agora, nesta hora, e se levante em vigilância, se levante, meu irmão e minha irmã, com autoridade, e não permita mais que Satanás roube os teus planos, os teus projetos e os teus sonhos. Gideão usou a estratégia fantástica. Ele foi malhar o trigo no lagar, onde jamais os inimigos iriam achar, porque o lagar, irmãos, era o lugar de pisar uvas e não trigo. Jamais os midianitas achariam que o trigo estivesse no lagar. Se você guardar a palavra de Deus em seu espírito, jamais o inimigo a roubará de você. Observe que vigiamos e guardamos o que tem valor para nós. Gideão estava guardando o trigo, simbolizando a palavra de Deus, o alimento diário, pois se os inimigos o roubassem, ele iria passar fome. Se para você a palavra de Deus tem importância, você vai vigiar a partir de hoje, para que a ave de rapina, que é Satanás, não roube de você. Use a palavra de Deus, a oração e a vigilância como único pontos de estratégia que te fará vencer e fará com que o inimigo fuja derrotado, envergonhado. Oh, aleluia, glória a Deus. Pois Deus quer te levantar, assim como fez com Gideão, para dar a vitória ao seu povo, irmãos. Mas é necessário que você esteja na posição de vigilância, como Gideão estava. Se Gideão tivesse malhando o trigo no lugar de sempre, com certeza o inimigo roubaria. Isso nos mostra que se estivermos cometendo os mesmos erros, com certeza Satanás virá e nos arrasará. Então mude hoje de atitude, crie estratégia, veja qual é o lugar em que você está dando espaço
para Satanás agir na sua vida. E mude isso mesmo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra venha te abençoar, abrir o teu entendimento de uma maneira tal que você possa, a partir de hoje, dar mais valor, não somente à oração, mas também à vigilância, pois o céu nos espera, meus irmãos, se estivermos olhando, vigiando e orando, chegaremos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem olha, vigia, quem vigia, ora, lê a palavra e a pratica, e o rumo desta pessoa será o céu. Oh, glória a Deus! Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou teu irmão, pastor Anderson da igreja, aplicando a sã doutrina. Deus abençoe a nação, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.